Vocês, bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje temos a continuação do nosso assunto, tá, crianças? Gênero do substantivo. Então, para quem não assistiu a nossa aula de terça, não se preocupe, porque tudo que a Pro colocou lá, eu tô colocando aqui, tá? Eu tô fazendo assim agora, porque a Pro não tá conseguindo mais gravar as aulas. Porque como a Pro já comentou com vocês, o aplicativo que nós usamos para gravar a aula, ele acaba prejudicando a aula ao vivo, porque ele fica travando a aula ao vivo, tá bom? Então, se acontecer de você não conseguir assistir a aula de português, não se preocupe que na próxima aula gravada, a Pro está sempre retomando o assunto, tá bom? Então, eu vou retomar o assunto que eu passei ontem na terça-feira. E hoje, crianças, nós temos atividade no caderno, mas é uma atividade um pouquinho diferente. A Pro vai mostrar já já, tá certo? Bom, então nós vamos falar sobre gênero do substantivo. Isso mesmo, gênero do substantivo. Tá lá na página 127 do livro de vocês. Então, para a gente falar de gênero do substantivo, temos primeiro que relembrar o que é o substantivo, tá? A Pro já vem falando sobre isso há muitas e muitas aulas, mas mesmo assim eu vou revisar para vocês. Substantivo, gente, é tudo que existe. Pro, tudo que existe? Sim, tudo que existe tem um nome, a gente chama de substantivo. Objetos, seres, cidades, lugares. Então, tudo que existe tem um nome pelo qual você o conhece, aquele nome vai ser substantivo. Aí, dentro de substantivos, nós temos outras famílias, próprio, comum, coletivo, que inclusive substantivo coletivo foi o nosso último assunto, tá? A Pro já fez a correção dessa atividade na aula ao vivo, tá bom? Então, substantivo coletivo, desculpa, gente, substantivo é tudo que existe. Tudo que existe tem um nome, é substantivo. Quando a gente fala de gênero do substantivo, como a Pro falou na aula com vocês, nós vamos estar nos referindo ao masculino e ao feminino. Isso mesmo, substantivo. Eu tenho substantivos que são femininos e substantivos que são masculinos. E, Pro, como é que eu faço para descobrir? Ah, é bem simples, ó, vou te dizer. Como é que você faz para descobrir? Bom, escolha qualquer substantivo que esteja aí perto de você. Seu lápis, sua caneta, sua borracha, um copo, um brinquedo, qualquer um, tá? E aí, você vai testar com esses dois artigos. Lembra de artigos que nós já estudamos? Você vai testar com o artigo O e com o artigo A, tá certo? Vai testar com os dois. Se você, quando você perceber o que está correto, aí a gente classifica. Vamos lá. Eu vou pegar o que tenho aqui próximo a mim, é um copo. Na verdade, na minha mesa eu tenho 2 copos, gente. Eu boto muito copo aqui em cima que eu passo o dia bebendo água, porque a Pro trabalha o dia inteirinho. Então, aqui sempre tem um copo. Hoje, no caso, temos 2. Então, eu tenho copo, tá? A Pro vai fazer o mesmo que vocês. Eu tenho um copo, tá bom? Aqui comigo. E aí, eu vou colocar esses 2 artigos, tá bom? Vou colocar, antes da palavrinha copo, a copo, a copo. Eita, pronto. Tá estranho. Vamos testar o outro. O copo. Opa, Pro, agora deu certo. O copo é como a gente fala, o copo, tá? Outra aqui que eu tenho. Eu tenho aqui próximo a mim, é pincel. Tem um pincel de maquiagem. Eita, até derrubei. Eu tenho um pincel de maquiagem aqui pertinho de mim. Então, pincel, pincel. Pincel, eu digo a pincel ou o pincel. Eita, Pro, o correto é o pincel. Ah, então pincel também, assim como o copo, é um substantivo masculino. Por que, Pro, é masculino? Porque quando der certo com o O, vai ser masculino, porque o O é um artigo masculino. Vou pegar agora um outro que eu tenho aqui. Deixa eu guardar meu pincel. Tesoura. Aqui eu tenho uma tesoura. Bom, tesoura, eu digo, gente, o tesoura ou a tesoura? Pro, eu digo a tesoura, isso mesmo.
a tesoura, porque tesoura é substantivo feminino. Ah, pronto, então é só os substantivos que terminam com o A são femininos e os que terminam com o A são masculinos. Essa regrinha aí, não, gente, não vamos criar essa regrinha. Por quê? Por exemplo, pente. Deixa eu pegar. Pronto, pente termina com E. E aí vai ser qual gênero? Eu sei que é masculino, porque é o pente. Outro, grampeador. Grampeador termina com R de rato. E aí, como é que eu vou descobrir? Do mesmo jeito, colocando o O ou o A na frente para descobrir se ele combinar com o A ele é feminino, se ele combinar com o O é masculino, tá bom? Então, vamos usar esse jeitinho que a Pro está ensinando para vocês, de combinar com os artigos, tá bom? Se deu certo com o artigo A, quer dizer que ele é feminino. Pronto, mas eu lembro que tem mais artigos femininos. Tem. Lembra do seu dado? Pronto, lá no seu dado tem mais artigos femininos. Eu tenho o as. Deixa eu pegar outro marcador aqui. Eu tenho as, eu tenho umas e eu tenho uma também. Então, quando você puder usar o a, você vai poder usar todos os femininos, tá bom? Olha só. A tesoura, umas tesouras, uma tesoura, as tesouras, a tesoura. Tá vendo que deu certo com todos? Porque quando o substantivo é feminino, ele pode ser acompanhado de todos os artigos femininos, tá bom? E quando o substantivo é masculino? Aí ele deu certo com o artigo o, tá bom? Aí ele vai ser masculino. Copo. Copo não é masculino? Então, ele vai dar certo com o copo, os copos, um copo e uns copos. Pronto, será que o copo não dá certo com algum artigo feminino? Vamos testar. A copo, umas copo, umas copos, não, tá bom? Substantivo masculino com os artigos masculinos, substantivos femininos com os artigos femininos, tá bom? Cada um no seu quadrado. E aí, a Pro mostrou esses exemplos para vocês. Nós verificamos se eles eram masculinos ou femininos. Banana, eu digo a banana ou o banana? A banana, então, feminino. Abacate, eu digo o abacate ou a abacate? O abacate, então, abacate masculino, substantivo do gênero masculino. E quando estiver no plural, será que vai mudar? Será que ele vai deixar de ser feminino ou masculino? Não. Olha só. Bananas, porque está no plural. Eu vou utilizar qual artigo aí? Banana é feminino. Eu posso utilizar as bananas, continua sendo feminino. Umas bananas. Nesse caso, só essas duas, porque estão no plural, tá bom? Abacate. Não vai deixar de feminino quando a gente deixar de ser masculino, quando a gente coloca no plural, não, ainda vai continuar sendo masculino. Só que agora a diferença é que vai estar no plural. Ao invés de ser o abacate, serão os abacates, tá bom? Então, é só colocar o artigo na frente, crianças. Pro, como é que eu sei que banana é feminino? É simples. Você fala a banana ou o banana? A gente fala a banana, então a é artigo feminino. Ou abacate ou a abacate? Ou abacate. E o é artigo masculino, então aqui vai ser substantivo masculino, tá bom? E aí, gente, nós também já temos formas que a gente nem precisa estar colocando artigo na frente, ó, vou te mostrar. Eu tenho aqui vovô e vovó. A gente sabe que vovó é feminino e vovô é masculino. Jogador e jogadora. Já dá pra gente saber quem é masculino e quem é feminino. Amigas e amigos. Opa, amigas, substantivo feminino. Amigos, substantivo masculino. E ainda tem os pares. Tipo, o galo e a galinha. O boi e a vaca. O pato e a pata. O rei e a rainha. Então, eu tenho, crianças, os substantivos que eles são pares. Quando a Pro diz que é par, quer dizer que tem um para o gênero masculino e um para o gênero feminino.
desculpa. Tá bom, crianças? Então, sobre o gênero, o que foi que nós aprendemos? O gênero do substantivo pode ser dois, masculino e feminino. Então, as palavrinhas que nós chamamos de artigo acompanham os substantivos, tá? O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Lembra? Estudamos esse assunto lá nos dadinhos. E há substantivos que possuem sua forma masculina e feminina. Olha só, como boi, vaca, pato, pata, genro e nora, rei, rainha, cavalo e égua, professor e professora, tá bom? Então, nós temos já essas formas específicas do gênero do substantivo, tá? Vamos corrigir nossa atividade agora? Nós temos uma atividade no livro para corrigir. Foi a página, deixa para verificar aqui, 160, 161 e 162. Bora lá. Gente, aqui na questão 1, na página 160, diz assim. Vou colocar aqui. Complete as frases com o feminino dos nomes destacados. Você vai colocar aí na forma feminina. Eu tenho o masculino e eles são um par. Eu tenho o substantivo feminino e o masculino desses aí. Aí você vai colocar o feminino. Falei com o rei e a rainha, porque rainha é o feminino de rei. Vi o ator conversando com a atriz. Atriz com Z de zebra no finalzinho, tá? O príncipe casou com a princesa. Princesa é com S de sapo, viu, gente? Olha aqui. O irmão deve ajudar a irmã. Então, esse substantivo irmão tem o par feminino de irmã. O leão foi caçar com a leoa. Eu tenho um padrinho e uma madrinha. O cavalo é mais veloz que a égua. Tem acento agudo no E, tá, gente? Opa, deixa eu sair daqui. Na questão 2, a prova vai colocar ela inteirinha aqui já. Pronto. Diz assim, leia as palavras e procure no caça-palavras o seu feminino. Então, você iria aqui para herói. O feminino de herói é heroína. Aí, você vinha aqui no caça-palavras e encontrava e circulava, tá bom? Então, herói, heroína. Príncipe, princesa, aqui embaixo. Poeta, poetisa, cadê? Aqui, poetisa. Ator, atriz, aqui abaixo de heroína. Cavaleiro, Amazonas. Eita, pronto, é diferente esse, é assim. Cavaleiro é quem anda a cavalo. Mulher que anda a cavalo é chamada de Amazonas, tá? Nesse caso aí, como tá no singular, Amazona, tá bom? Genro é nora, o feminino, aqui nora. Zangão, zangão vai ser abelha, tá bom? Como disseram na aula, o zangão é o marido da abelha. E homem, mulher, tá bom? Então, encerramos aqui essa questão 2. Aqui na questão 3, diz assim. Marque com o X a alternativa em que todos os substantivos necessitam de artigo para indicar o gênero. Por exemplo, leoa, leoa a gente sabe que é feminino. Opa, já não vai ser esse daí, porque tem que ser todos. Letra B. Pai, pai precisa, gente, de ter o pai para a gente saber que pai é masculino? Não precisa. Então, isso aí já não vai ser a letra B também. Letra C, estudante. Opa, pro, estudante. Eu não sei qual o gênero de estudante. Se você estiver falando com uma menina, vai ser a estudante. Se for com um menino, o estudante. Do mesmo jeito de colega. Vai ser o colega, a colega. Dentista, o dentista, a dentista. Esse tipo aí de substantivo, gente, vocês vão aprender lá no 5º ano. É o que a gente chama de substantivo sobrecomum. Ah, é assunto lá pra frente. D não vai ser príncipe, porque príncipe não precisa do artigo. A gente sabe que príncipe é masculino. Então, foi a letra C mesmo e ela tá certinha, tá bom? Na questão 4 diz... Relacione as colunas de acordo com o gênero do substantivo. Você ia ligar cada um pro seu par. Cavalo, égua. Cão, cadela. Boi, vaca.
Macaco, macaca. Pato, pata. Elefante, elefanta. Também pode ser, gente, elefoa. Eu não sabia, mas aí eu aprendi também. Um elefante feminino pode ser chamado de elefoa também. Questão 5. Diz, reescreva o texto abaixo, substituindo a forma feminina das palavras pela masculina. Então, esse textinho, gente, está todo no feminino. Nós vamos passá-lo para o masculino. Eu vou ler rapidinho. A mulher levou uma égua ao estábulo e lá encontrou sua irmã alimentando a vaca. Ela perguntou se a irmã havia visto as galinhas de sua mãe, mas ela disse ter visto apenas a cadela, a porca e a coelha. Então, tudo está no feminino. Vamos passar para o masculino. Mulher ficou homem, tá? O homem levou um cavalo, égua, ficou o masculino, cavalo, ao estábulo e lá encontrou seu irmão, o masculino, irmã, alimentando o boi. Ele perguntou se o irmão havia visto os galos de seu pai, mas ele disse ter visto apenas o cachorro ou o cão, que é o masculino de cadela, o porco, que é o masculino de porca, e o coelho, que é o masculino de coelha. Então, terminamos aqui a questão 5. Aqui na questão 6, nós temos que fazer algumas adivinhações, mas já tem as respostas aí para a gente conferir. No quadro abaixo, escreva os substantivos que dão respostas às perguntas. Ao que tem cabeça, mas não pensa. O alho. A parte do corpo que mais coça. A unha. Ao que entra na água e não se molha. A sombra. O que tem coroa, mas não é rei. O abacaxi. E o que tem boca, mas não fala. O fogão. E agora você iria dar o gênero. O alho masculino, a unha feminino, a sombra feminino, o abacaxi masculino e o fogão masculino, tá bom? Na questão 7 era uma questão pessoal, você teria que construir uma frase usando todas as palavras abaixo aqui no feminino. Como é que ficaria? Diretor vai ficar diretora, professor, professora e aluno, aluna. Tá bom? Aí você criava a sua frase. E na questão 8, para finalizar a nossa atividade, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, formando os pares. A galinha, o galo. A dama, cadê o cavalheiro? Aqui já é outro tipo, tá? A duquesa e o duque. Cadê o duque? Aqui. A madre e o padre. Acho que alguém me perguntou de freira. Gente, freira é o feminino de frei, tá? A poetisa vai ser o poeta. Cadê? Aqui, o poeta. A heroína, o herói. E a ovelha, aqui no número 7, vai ser o carneiro. Tá bom, crianças? Então, concluímos aqui a nossa atividade. A correção, né? Prontinho, gente. Corrigimos a atividade do livro. Agora vamos para essa nossa atividade de caderno. Então, como vai funcionar essa atividade? Gente, minhas atividades, elas são todas nesse estilo. Elas sempre contêm desenhos, são atividades mais dinâmicas. Agora, na quarentena, que nós não estamos na escola, se nós estivéssemos lá, essa atividade de certeza seria impressa, recortada e colada no caderninho de cada um, que a Prof. faria com muito gosto. Mas como nós não estamos lá, como nós vamos adaptar esse momento para a nossa vida? Quem tiver impressora em casa, tudo bem, não tem problema. Esse arquivo já está lá no grupo também, tá? Mas quem não dispuser de impressora, não precisa ficar preocupado. Eita, sou obrigada a imprimir essa atividade. Não, você vai escrever ela do jeitinho normal. Você escreve essa primeira questão. Pronto, você desenhar a maçã, então não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Você pode colocar aqui um desenho que você queira. Pode colocar estrelas aqui? Pode colocar estrelinhas, não tem problema. Pronto, se eu não quiser desenhar, o que é que eu faço? Bom, se você não quiser desenhar, você só coloca os nomezinhos, os substantivos e circula eles com as cores que está dizendo aqui na questão, tá bom?
Se você não quiser desenhar, não tem problema, só coloca o substantivo e circula e faz o que está pedindo na questão. Escreve as frases aqui embaixo. Depois da questão 1, vem a questão 2. Aqui vai ser a questão 2, para quem for escrever no caderno, tá bom? Aqui vai ser a questão 2. Como é que você vai fazer essa questão aqui? Bom, os nomes estão aqui no livro, tá? Que a turma da Mônica está segurando. Eu posso colocar dentro de um círculo? Pode. Professor, eu posso colocar dentro de coisa nenhuma, só colocar ela na linha e depois separar o masculino e feminino? Pode também. Você vai fazer aqui do jeito que você achar melhor. Professor, eu posso colocar dentro de corações esses nomes, fazer um coração bem grande e colocar esses substantivos dentro? Pode. Eu posso fazer um quadrado ou um retângulo com uma régua bem linda, assim colocar esses nomes dentro? Pode também. Então, vai ficar aqui de acordo com sua criatividade. Professor, eu posso não fazer nada disso e só colocar os nomes e depois organizar aqui cada um na sua família? Pode. Tá bom? Então, a prova vai deixar vocês bem livres para fazer essa atividade, tá certo? Quem tiver impressora e quiser imprimir, pode imprimir. Mas se você não tem impressora, se você tem impressora e mesmo assim quer fazer desse jeito, que você quer montar a sua atividade com a sua cara, quer colocar os desenhos que você gosta, não tem problema, pode fazer também, tá bom? O importante é que vocês realizem a atividade, tá certo? Então, meus amores, encerramos aqui nossa aula. Lembrando que não precisa enviar foto dessa atividade hoje, só depois que a Pro corrigir, tá? Então, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.